Jesus está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma. Se vai a tristeza, chega a alegria. Quando Ele passa, tudo se transforma. Chega a alegria para ti e para mim. Olá, gente. Olá, Lenice Freitas. Deus abençoe ricamente, gente. Aleluia, Deus é fiel. Deus é grande, poderoso, omnipotente, omnisciência é Deus. É grande, grande e poderoso Deus. Deus é grande, grande e poderoso. Poderoso Jesus, Jesus poderoso. Jesus grande, poderoso, forte. Deus é poderoso, poderoso Deus, omnipotente, omnisciência, altíssimo. Aleluia, sejam bem-vindos, bem-vindas. Andrea, bem-vindo, welcome. Beijo, abraço. Aleluia. Lucas, Stre, welcomes, everybody welcomes. My God very bless you. My Lord bless you. Okay, stars blessing you, okay? Aleluia. Grande e poderoso Cristo Jesus. Aleluia. Estou saludando em nome do Jesus Cristo. Amém. Ele é fiel, amigo poderoso, amigo grande. Aleluia. Como estão? Como passando o dia? Tudo está bem, José? Joapi Silva. Amém. Fica à vontade, gente. Aleluia. Jesus é amigo fiel. Aleluia. Glória, Pai. Cristo Jesus é amigo fiel. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sejam bem-vindos. Welcome, seja bem-vindo, bienvenidas. En el nombre de Cristo nuestro. Aleluya, seja bienvenido. Aleluya. En nombre de Jesús. Aleluya. En Cristo Jesús. Somos uma família em Cristo Jesus. Viu, gente? Aleluia. Seja bem-vindo, bem-vindas. Welcome, everybody. Welcome. Aleluia, Caroline. Seja bem-vinda. Abraço, beijo. Jesus está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma. Se vai a tristeza, chega a alegria. Quando ele passa, tudo se transforma. Chega a alegria para ti e para mim. Glória a Deus. E omnipotente, omnisciência, poderoso e altíssimo, fuerte y grande,
Jésus-Christ est omnipotente, omnisciencia. Alléluia. Como está, como está? Uma, duas. Doença. Bem-vinda. Glória, Pai, glória, omnipotente, omnisciência, aleluia. Poderoso Jesus, glória, Pai do céu, Deus de exército, altíssimo Deus, e grande e poderoso. Aleluia. Obrigado, Pai. Jesus é fiel, amigo. Jesus é poderoso. Ele é valente. Não existe coisa impossível para Ele. Aleluia. Que nós devemos fazer é acreditar na palavra do Senhor. Amém? Porque Ele está com a gente. Glória, Pai. Altíssimo Deus e omnipotente. Aleluia. Que Cristo Jesus rompe as cadenas. Amém. Glória, Pai. Deus poderoso. Aleluia. Aleluia. Glória, Espírito Santo. Deus que move as montanhas. Glória, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, vovós. Vovózona. Glória. O Espírito Santo move neste lugar. O Espírito Santo. Glória, tira a dúvida das pessoas. O Espírito Santo, seja bem-vindo. Oh, aleluia, Espírito Santo, seja bem-vindo. Bem-vindo ao Espírito Santo. Se o Espírito de Deus está em este lugar, se o Espírito de Deus se move neste lugar, está aqui para liberar, está aqui para guiar. Espírito de Deus está. Móvete, móvete-me, móvete-me.
toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de su amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Si el Espíritu de Dios está en este lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. Espíritu de Dios está, muévete, muévete mío, muévete mío, toca mi mente, mi corazón, enchea mi vida de su amor, muévete mío, Deus Espíritu, muévete mi, muévete, muévete mi, Dios Espíritu, muévete mi. Si el Espíritu de Dios está en este lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. Espíritu de Dios está, muévete, muévete en mí, Jesus name, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, enchea mi vida de su amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, enchea mi vida de su amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí, Jesús. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Quando Ele está passando, então vai ver uma transformação, vai ver mudança, porque quando Ele passa, então Ele gera coisa nova. Viu? Ele sana a gente, Ele cura a gente. Por isso nós cantamos sempre, deixa articular o Espírito Santo. Quando nos deixa o Espírito Santo, cura nossa vida, entra nossa vida em nossa vida, então vai ser transformada por Ele. Amém? Por isso que estou cantando, Jesus está passando por aqui. Neste lugar. Quando Ele passa neste lugar, quando Ele passa um lugar, vai ver mudança, a gente vai ser curada. Amém? Ou quando disser amém, Jesus. Aleluia, seja bem-vindo, bem-vindas. Então, Jesus é a pessoa, aleluia, de pessoa pode se procurar. Se você já está procurando um amigo, não deixa de curar, não deixa de procurar Jesus. Quando a gente busca Jesus, quando a gente encontrar Jesus Cristo, então nossa vida espiritual vai ser muda. Amém? Vai haver mudança. Oh, glória ao Espírito Santo. Quando Ele passa aqui, por isso mesmo Jesus Cristo desceu a cidade, quando Ele desceu na cidade de Jerusalém, então, gente, havia uma mulher, fluxo sangue, 12 anos fluxo sangue. Então, a Bíblia diz que ela tinha dinheiro, ela tinha riqueza, oh, aleluia. Glória a Deus.
ela tinha riqueza. Então, a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha. Que um dia que ela não tem mais dinheiro para gastar, para essa enfermidade, para esse fluxo de sangue que ela tinha. Então, ela ouviu. Quando ela ouviu um ruído, então ela perguntou o que foi, o que está passando aqui. Somente a gente diz a ela, foi Jesus de Nazaré que está passando. Ela diz no coração, eu não queria saber mais, não queria ver mais, somente vou tocar pelo seu manto. Quando ela toca vestidura do Senhor Jesus Cristo, ao mesmo tempo, já sangue parou, já cessou. Então, Jesus diz que os discípulos, eu senti uma força sair de mim. Então os discípulos dizem ao Senhor, não foi uma força, porque multidão, por isso mesmo está puxando. Eu vi, muita multidão foi. Jesus diz, não sentiu uma força, saiu de mim. Quando Jesus volta atrás, encontrou essa mulher temblando no chão. Então, ela diz toda a verdade. E quando Jesus escutou a fé que essa mulher tinha, amém? E Jesus diz, nem Jerusalém encontrar essa fé que ela tem. Então Jesus diz a essa mulher, 12 anos sofrendo, 12 anos com sofrimento, 12 anos que ela fruto sangue, de pessoa humilhada, humilhar ela. Então, Jesus diz à mulher, forte, vai da tua casa, tua fé te curou, aleluia, tua fé te curou, vai na tua casa. Então, com a fé que ela tinha, ela foi já curada. Significa, na vez a vida, gente. Muitas vezes na vida, nós temos a riqueza. Nós satisfazemos a gente. Nós acreditamos na riqueza, nossa riqueza que nós temos. Pero nunca na vida acredita no Senhor de êxito, que Senhor que pode curar a área espiritual e carnal. Então dinheiro não pode fazer todas as coisas que nós precisamos na vida. O dinheiro, se nós precisamos riqueza, precisamos dinheiro, pero não dá vida eterna. Por a fé que ela tinha, Jesus diz, vai a mulher, sua fé te curou. Ela foi curada. Por a fé grande que ela tinha dentro dela. Muitas vezes nós acreditamos e satisfazemos a gente, aleluia, glória a Deus. Ei, omnipotente, omnisciência, oh, altíssimo, ei, poderoso, ei, glória a Deus, oh, Espírito Santo, que está movendo neste lugar, amém? Nós devemos satisfazer o Senhor, que pode curar nossa enfermidade, nosso problema, câncer. Não tem enfermidade que Ele não pode curar, amém? Então essa mulher já foi curada. Aleluia. Essa mulher foi curada por a palavra do Senhor. Porque ela tem fé, ela tinha fé, ela acredita. Muitas vezes na vida nós temos. Você temas. Você não acredita. Aonde você está louvando, adorando o Senhor, louvo, canta a alabança do Senhor. Aonde você não acredita. Você não tem a fé. Sua fé é morte. Aleluia. Sua fé é morte. Oi, Uzer, seja bem-vinda. Amém, aleluia.
ela toca o manto do Senhor. Quando ela toca o Senhor Jesus diz, uma força saiu de mim. Saiu com a fé, porque ela tinha fé. Oh, aleluia! Glória ao Espírito Santo. Eu sinto a presença do Senhor aqui neste lugar. E quantas pessoas, aleluia, aleluia, não acreditam na palavra do Senhor. Quantas pessoas que são cristãos ou pastores, ou mesmo pastor e mesma pastora, que não tem fé na verdade. Porque a Bíblia diz, se nós temos fé, nós poderíamos dizer a uma montanha, vai quitar-te, deixar-se fora. Ela já vai sair correndo. Ela vai sair correndo. Quando nós caminhamos sobre alturas, o milagre, aleluia, vai acontecer em nossa vida espiritual. Quando nós acreditamos, nós vamos saltar delante de Deus. Quando nós acreditamos, aleluia, o milagre vai acontecer e nós vamos caminhar sobre a altura em nome poderoso de Deus. Aleluia. Aleluia, glória ao Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, Espírito da verdade, move neste lugar. Aleluia. Oh, quando o Espírito dele, aleluia, de Deus, quando o Espírito Santo está passando num lugar, quando o Espírito Santo está tocando as pessoas, quando o Espírito Santo, aleluia, toca as pessoas, quando o Espírito Santo cura, quando o Espírito Santo está passando, quando ele passa, todo se transforma, se vai a tristeza que nós temos, se vai a tristeza, então chega a alegria em nosso coração. O coração fica com alegria. Nós alegramos na presença. Quando nós fica na presença do Senhor, aleluia, quando nós louvamos na verdade e o Espírito Santo, porque a Bíblia diz, Deus é o Espírito Santo. Todos aqueles que adoram Ele deveriam adorar na verdade e o Espírito Santo. Amém. Oh, glória, Pai. Muitas vezes na vida nós choramos. Amém. A lágrima está saindo no olho. Aleluia. Porque nossa veja é morta. Nossa veja não tem fé. Quando não tem fé, então muita coisa ruim vai vir na vida. Porque nós não acreditamos. Se nós acreditamos na palavra do Senhor, se nós ficamos na palavra do Senhor, se nós leemos cada dia, se nós pedimos cada dia, o Senhor dá-nos o pão do dia. Quando estamos pedindo o pão do dia, significa a palavra do Senhor que nós está lendo. O Salmo 24 diz, a Jeová pertencer a terra e o céu e tudo que nela pertence ao Senhor Jesus. E quando nós leemos a palavra do Senhor, quando nós exaltamos o nome do Senhor, então nós vamos caminhar sobre a altura. Oh, glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Muitas vezes. Aleluia. Muitas vezes. Aleluia. Nós choramos. Gritamos por coisas que não têm valores. Amém. Muitas vezes na vida nós satisfazemos, nós maltratamos as pessoas por as riquezas que nós temos, porque a ela não tem nada, a ela não tem pão o dia, a ela não tem desemprego, a ela não tem carro, a ela não tem casa. Por isso nós maltratamos, amém. Nós prejudicamos a ele, a ela, porque ela não tem nada, ela é pobre. Por isso nós satisfazemos por dinheiro, por orgulho si mesmo, pelo nós deixamos, aleluia, de satisfazer o Senhor de exército. É poderoso, é grande, é altíssimo, é que move, é que sana, aleluia. Quando Ele toca as pessoas, não pode parar. Quando o Espírito Santo, quando uma pessoa encheia o Espírito Santo, essa pessoa
pessoa não vai ficar sem morrer. Amém. Essa pessoa não vai ficar sem morrer, porque o Espírito Santo está trabalhando, está dentro dessa pessoa. Então vai vir milagre. Vai ver milagre, gente. Oh, glória ao Espírito Santo. Vai ver milagre. Vai ver milagre. Muitas vezes nós satisfazemos o mesmo diabo. Ai, 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 oh, salam sadamida. Ham sadamida, power the blood of Jesus. Haram sadamida. Ham sadamida, sadamida. Aleluia. Nós satisfazemos o mesmo diabo. Os Satanás, os demônios, nós satisfazemos demônios, os demônios, nós satisfazemos, porque ao Senhor nós não satisfazer ao Senhor, que te pode curar, que pode salvar a sua alma. Amém. No dia, o arrebatamento da igreja, quando Ele vai chamar por teu nome, Adriano, Lucas, levantar, porque chegar o momento de cantar, momento de adorar, momento de louvar o Senhor. No céu nós cantaremos, nos louvaremos. Aqui no céu não vai ver o sofrimento. Amém. Ali, lá no céu não vai ver, aleluia, problema. Não vai ver problemas. Amém. Não vai ver necessidade de colocar roupa. Amém. Não vai ver de comer. Aleluia. Não vai ver fome. Amém. Fome não vai ver no céu. Por isso mesmo estou trabalhando, estou limpando meu coração para o dia, o arrebatamento, quando Ele me vai chamar, tá assim, levantar, já chegar o momento final. Oh, quem entrar no céu? Quem vai? Quem vai? Se nós satisfazemos as pessoas, nós satisfazemos o patrão, porque patrão tem dinheiro, porque patrão tem riqueza, aleluia, porque patrão está dando trabalho, porque você está trabalhando com ele, você respeita ele, você diz ao patrão, quando você vê, aleluia, patrão vê, você é assim, aleluia, você melhor, aleluia, fechado, porque patrão está passando na presença do Senhor. Você não respeita, você não dá valores, você não valoriza a presença do Senhor, você não valoriza as palavras do Senhor, porque nós satisfazemos o patrão, nós satisfazemos essa mulher, porque essa mulher tem riqueza, essa mulher, você diz a sua mulher, eu te adoro, não pode adorar uma mulher, você diz a seu esposo, eu te adoro, não pode adorar um homem, porque o homem vai acabar, aleluia, a palavra do Senhor ficará para sempre, aleluia. Esse momento hoje, para que nós satisfazemos o Senhor de êxito, o Senhor poderoso, aleluia. Oh, grande, me dá power the blood. Oh, Jesus, the blood. Aleluia. Glória ao aleluia. Oh, Espírito Santo. Oh, aleluia, poderoso Deus. Aleluia. 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 Oh, momento difícil vai chegar. Que você vai fazer na terra? Se você ficar somente satisfazer homem que não pode curar, homem que não pode salvar sua alma, você somente satisfazer a ele, satisfazer a ela, porque você não respeita a palavra do Senhor. Pelo vai vir um dia, você não vai poder satisfazer essa pessoa que você valoriza, pelo você deixa de valorizar o Senhor Todo-Poderoso. Amém, amém, aleluia. Por isso ele diz, o povo de Israel deixa de trazer, aleluia, coisa que não está querendo, aleluia. Esse momento hoje de satisfazer
Oh Senhor, é momento de satisfazer o grande, aleluia, o grande é Jesus, é grande, é poderoso, é Jesus, é poderoso, é altíssimo, porque é altíssimo, ele é grande, ele que transforma. Oh Senhor, diz ao povo Israel, deixa de trazer a mim carne, porque eu não preciso mais carne, aleluia, eu não preciso mais carne, porque hoje eu preciso tua alma, amém. Porque o Senhor diz, o povo de Israel, deixa de trazer a mim carne, não precisa mais, aleluia, o que me satisfaz é tua vida, o que me satisfaz é tua alma, amém. Jesus diz ao povo de Israel, em Isaías primeiro, diz Israel, deixa de trazer a mim carne, não preciso carne, amém, é tua alma, tua vida, gente. Muitas vezes, amém, aleluia, muitas vezes, coisas que não tem valores, coisas que não, aleluia, que não, aleluia, grande, oh Espírito Santo, aleluia, oh grande, grande Espírito Santo, oh toca, 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 aleluia, 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 oh power the blood of Jesus, 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 aleluia, aleluia, oh Santo Espírito. Ele diz ao povo de Israel, não preciso carne que você me está traindo, não vou comer, não quero mais sangue, sangue não precisa mais. Diz ao povo de Israel, não preciso. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu, amém, a respeito, aleluia, de Judá e a Jerusalém, aleluia, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e aleluia, ouvi, ó céus, e prestar ouvido, aleluia, tu é o terra, amém, porque fala o Senhor, aleluia, creis, filhos, aleluia, e exerceis os mais eles precisa, aleluia, prevalia, Camões, amém, aleluia, contra mim. Oh glória, oh boi, aleluia, oh boi, ai glória a Deus, glória ao Espírito Santo, aleluia, move neste lugar, move na vida das pessoas, move na vida das, aleluia, aleluia, oh boi, conhece o seu possuidor, aleluia, e o jumento, a manjadora do seu dono, mas Israel não tem reconhecimento, aleluia, aleluia, glória, o meu povo não entende, amém, aleluia, animal, reconhece seu Criador, amém, a Bíblia diz, em Isaías primeiro, o animal conhece, aleluia, seu dono, o animal, cachorro, conhece, gato, conhece, aleluia, seu Criador, quando ele vê, aleluia, dono vir, ele vai encontrar dele, aleluia, pelo as pessoas não reconhecem, aleluia, o Criador, aleluia, ele não, essa pessoa não acredita no Criador, amém, animais conhecem o que se, aleluia, oh Jesus, aí da nação, aleluia, pecadora, do povo caela, sepultura, o ciúme, a sua, aleluia, braças de fogo, laboladas do Senhor, as muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo ainda,
que alguém disse toda a fazenda da sua casa. Por este amor, certamente a desprezaria. Temos uma irmã, glória poderoso Pai, pequena, que ainda não tem peitos, que faremos a esta moça irmão, no dia em que dela se falar, se ela foi um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. Amém. E se ela for uma porta, cercá-la, imos com túbuas de cedro. Eu sou o muro e os meus peitos com a sua glória, Pai, torres. Então, em ela aos seus filhos, como aquela que acha paz, tiver Salomão, uma vinha em Baão. Amon entregou essa vinha a uns guarda, e cada um lhe trazia pelos seus frutos 1000 peças de prata. A minha vinha que tenho está diante de mim. As 1000 peças de prata são para ti, ó Salomão. 200 pratas os guardas de seus frutos. Que frutos, que frutas você está dando hoje? Você dá um fruto de arrependimento ou não? Você sabe. Vocês sabem que você está fazendo. Amém? Vocês sabem tudo o que você está fazendo. Deixa de satisfazer. Deixa de satisfazer as pessoas pelo satisfazer ao Senhor de exército, porque Jesus está votando, gente. Ele está votando. Se ele está votando, Jesus está votando. Já ele está votando. Já ele está votando, gente. Deixa de satisfazer as pessoas pelo satisfazer também ao Senhor, porque Ele é poderoso. Ele que vai te curar. No dia o arrebatamento, Ele vai chamar por teu nome. Jesus está votando. Aceita Jesus como único rei de teu coração. Porque vai ver um momento na vida, você não vai poder arrepender. Você não vai poder arrepender. Hoje é teu dia, tua noite, para aceitar Jesus como único rei. Se ele está votando, gente. Jesus está votando. Ele está votando. Ele está votando. Ele está votando. Esta glória. Esta glória. Aleluia. Jesus está votando. Ele está votando. Que você está esperando para aceitar Jesus. Aleluia. Glória ao Espírito Santo. Glória grande e poderoso. Aleluia. Jesus está votando. Amém. Ele está.
voltando. Ele está voltando, gente. Amém? Que Deus abençoe ricamente. A paz do Senhor Jesus seja com vós. Fica com o Senhor Jesus Cristo. Aceita esta mensagem na tua vida. E você vai ser uma pessoa liberta, livre. Amém? Por a palavra do Senhor. Te amo, beijo, abraço. Tchau. Tchau, tchau. Fica com Deus.